Então, simbora, vamos lá. Cara, problema de negócio, acho que está bem claro, né? Nós vamos construir uma máquina preditiva que, a partir de dados históricos de pacientes, a gente consiga determinar quais pacientes têm doença hepática e quais não têm. Beleza pura? Tudo bem, então vamos para frente. Eduardo, onde estão esses dados aí que nós coletamos aí junto com a equipe de negócio, junto com os médicos? Cara, esse conjunto de dados vai ser disponibilizado aí para você por meio dos bancos de dados aí do hospital, da instituição de saúde, do Ministério da Saúde, enfim, vai ser disponibilizado para você, cientista de dados, e você precisa saber se conectar com os dados. Independente se os dados estão em arquivo de texto, se estão em CSV, se os dados estão numa página da web, se os dados estão num banco de dados SQL ou num banco de dados não SQL. Isso é responsabilidade sua, cara cientista de dados, e é um skill que você precisa ter, beleza? Inclusive, cientista de dados na prática tem aulas exatamente específicas para isso, no qual ensina a galera a se conectar com os dados. Por quê? Porque você precisa ter essa habilidade, que é a habilidade de buscar as informações onde quer que elas estejam, beleza? Então, o cientista de dados precisa fazer essa parada. Vamos lá. Análise exploratória dos dados. Vamos entender de onde vieram os dados, tudo bem? Então, lá. Com base em compostos químicos, tais como a bilirrubina, albumina, proteína, fosfatase alcalina, presentes no corpo humano, e testes como SGOT, SGPT, o resultado mencionado se o paciente tem ou não problemas hepáticos, beleza? Então, aqui estão as variáveis, os compostos químicos presentes no nosso organismo que vão ajudar os médicos a nossa máquina preditiva, determinar se o paciente tem ou não doença hepática, beleza? Então, nós vamos trabalhar com um conjunto de dados que tem 416 registros de pacientes do fígado e 167 registros de pacientes que têm doenças, tudo bem? Que foram coletados, galera, lá da Índia, beleza? Do Nordeste da Índia, Andhra Pradesh, na Índia, tudo bem? Esse é um banco de dados disponibilizado lá na UCI. E galera, olha só que interessante, a gente tem uma coluna chamada dataset, olha só, a gente geralmente dá o nome da tabela, né, de dataset. Nessa tabela tem uma coluna, e a coluna de nome dataset é o rótulo, é a label, é o target, beleza? Que é usado para dividir os pacientes que um tem doença, dois não tem doença. Esse conjunto de dados, ele tem 441 registros de pessoas do sexo masculino e 141 do sexo feminino. Tudo bem? Vamos para frente, bora para o que eu chamo de arquitetura de dados, dicionário de dados, galera, para a gente compreender esses dados exatamente como eles estão disponibilizados nesse dataset, tudo bem? Então vamos lá, nós temos o quê? Nós temos a idade do paciente, o sexo, a bilirrubina total, bilirrubina direta, fosfatase alcalina, alamina, tá vendo? Variáveis bem específicas do negócio. Eduardo, eu preciso então agora estudar medicina para ser cientista de dados, Eduardo? Claro que não, cientista de dados. Você vai precisar entender cada um desses dados que vão ser propostos aí para você utilizá-los para fazer a predição, beleza? Você não vai precisar fazer medicina. Vai precisar entender como esses dados se correlacionam entre si na hora de você diagnosticar ali e fazer a previsão se o paciente tem ou não doença, beleza? Então, é isso que você precisa saber. Temos lá proteína total, albumina, proporção, né? Uma proporção de albumina e globulina, e a nossa target lá, que é o dataset. Beleza? Compreendemos os dados? A gente já vai enxergar ele agora. Mas antes de mais nada, nós vamos importar bibliotecas, galera. Eduardo, explica aí por que você vai importar essas bibliotecas tudo aí? Claro que eu explico. Olha só, vamos lá. Eu vou importar a biblioteca OS, que é a biblioteca para ajudar a gente aqui em algumas tarefas do sistema operacional, Operational System, beleza? Você já vai ver. Vamos importar o quê? Aquelas que a gente sempre usa para manipular tabelas. Pandas para visualização gráfica, Seaborn, Matplotlib para transformar variáveis categóricas em variáveis numéricas, Eduardo. Por quê? Porque os algoritmos trabalham melhor com números, não é? Então, tem aqui o Label Encoder vai fazer isso para a gente, beleza? Train Test Split, separar os dados em treino e teste para a gente treinar a nossa máquina preditiva e depois avaliar. Vamos usar alguns algoritmos, nós vamos utilizar o Random Forest e o XGBoost para a gente fazer aí a nossa máquina preditiva. Então, aqui vou importar o Plot Importance, que é uma função do XGBoost para a gente ver quais são as variáveis mais importantes. Olha que legal, a gente vai ver isso nesse ciência dos dados na prática, beleza? Vamos ver ali nos modelos finais ali quais foram as variáveis mais importantes. E isso é muito de suma importância para você, serve de insight para o seu trabalho e para outros trabalhos também, beleza? E vamos avaliar o nosso modelo, né? O que a gente faz?
vamos utilizar o Classification Report, Accuracy Score, Confusion Matrix, beleza? E aí, eu estou importando outra funçãozinha aqui, ó, Confusion Matrix Display, que é para a gente verificar não só a matriz, a Confusion Matrix, a gente vai verificar as labels também, o nominho, para a gente ter uma visualização melhor, você já vai ver essa parada, beleza? E galera, o último aqui, ó, é o Warnings, Filter Warnings. Eu estou pedindo para ignorar alerta, só para a gente não ficar ali com a tela muito poluída. Tudo bem?